Olá, meu nome é Conrado Vieira, eu sou microbiologista aqui da ABC e hoje a gente vai aprender a fazer análise de queijo como uma forma exemplificativa da análise microbiológica com diferentes tipos de petrifilme. Para começar, a gente precisa determinar então qual é o tipo de amostra. Nesse caso, hoje vai ser uma amostra sólida. Eu estou aqui com um pedaço de queijo Minas Frescal, somente para poder ilustrar, mas pode ser qualquer tipo de outro alimento. Pode ser amostra de carne, de embutidos, de frango, o que vocês quiserem analisar aí. Então, primeiramente, a gente vai pesar essa amostra. Então, nesse caso do sólido, né, para poder ter uma facilidade de ter uma exposição de todo o material. Primeira coisa, a gente vai pesar 10 gramas. Então, nesse caso, para auxiliar, para facilitar, vou usar uma bolsa Nasco. Ela já vem estéreo, pronta para uso. Então, eu vou tirar aqui o lacre que ela tem. Vou encaixá-la em um frasco. Esse aqui eu já vou mostrar para vocês, que vem água peptonada tamponada, pronta para uso, que é o Flip Top da 3M. Então, eu vou abrir aqui. Tem umas orelhinhas, então eu vou abrir. Deixar o conteúdo aqui de fácil acesso. Vou encaixar aqui. Pode ser em qualquer, ou pode ser diretamente o saquinho. Eu tô com uma balança, então eu vou ligar ela e vou tarar. E a gente precisa pesar 10 gramas iniciais. Então já tá tarado aqui. Então eu vou pegar pedacinhos do queijo e vou colocar aqui pra gente pesar 10 gramas. Lembrando sempre de estar num ambiente estéreo, com o material todo esterilizado, uma espátula de inox que foi autoclavada, para manter as contaminações controladas. Então, coloquei aqui, deu 8, quase. Então, mais um pedacinho. Ótimo, deu 10 gramas. E o que eu vou fazer aqui então? Então, nesse caso, eu já posso colocar a balança de lado. Recomenda-se utilizar sempre uma balança científica com mais casas decimais para a gente poder ter uma precisão maior, mas nesse caso exemplificativo aqui, estou usando uma balança doméstica mesmo, tá? Então tá aqui 10 gramas do meu queijo, né? E o que eu preciso colocar aqui? Eu preciso colocar agora um diluente. Nesse caso eu vou usar água peptonada tamponada, Flip Top da 3M, que ela já vem pronta para uso. Então ela já vem estéreo, basta eu tirar o lacre aqui. Vou abrir com uma mão mesmo, é muito fácil, cuidado para não encostar na tampa do lado de dentro. E vou colocar todo o conteúdo, nesse caso aqui 90 ml. Então vou colocar tudo aqui. Com 10 gramas que eu tinha pesado do queijo, a gente tem então aí 100 ml de amostra. Então é só girar um pouquinho aqui e fechar, para facilitar, não ter perigo de vazar e contaminar o ambiente. E agora eu vou macerar. Então eu estou macerando o queijo para poder expor o maior conteúdo possível, né? Se no seu laboratório tiver StoneMaker, que é aquele equipamento que faz a homogeneização, você pode utilizar, vai facilitar o processo, né? Mas nesse caso aqui, eu consigo fazer com a mão mesmo. Então deixei aí o conteúdo bem macerado. E agora eu vou esperar um pouquinho só para ele decantar, para na hora de eu pegar esse material, fazer a amostragem, eu não pegar partícula sólida do queijo, tá? Então só vou secar aqui um pouquinho. Eu vou deixar ele fechado aqui, encaixado no meu, só no meu flip top vazio para ele ficar em pé, mas pode colocar dentro de um becker, qualquer vidraria que você tiver aí, só para poder facilitar na hora de pipetar, tá? Então eu vou deixar ele aqui de lado, deixar fechadinho. E o que eu vou fazer agora? Então agora nós vamos determinar quais amostras, quais análises a gente vai fazer. Hoje a gente vai fazer 3 aqui só para vocês conhecerem. Primeiro que eu vou utilizar o Petrifilme AC, que é para contagem de bactérias totais. Então é uma forma da gente investigar como está a condição microbiológica geral do nosso produto. Eu também posso fazer essa análise para superfície e para outros alimentos também. Só colocar aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, então ele já está aberto, que eu já estou utilizando, então eu vou passar álcool na mão, sempre tem álcool 70 disponível perto aí de você para poder fazer a higienização correta. Então passei aqui, posso jogar um pouquinho na embalagem de fora também, não tem problema. Vou pegar um papel toalha só para tirar o excesso, limpar também sempre a bancada. E agora com o meu dedo indicador, eu vou colocar o dedo na parte de cima e vou retirar o petrifilme, tá? Então, eu vou fazer aqui e retirei o petrifilme que está aqui.
Nesse caso, o Petrifilme AC, aqui vem falando que vem 50 na embalagem, tá? Então esse aqui é o método do Petrifilme com o tempo tradicional e nós temos ainda o método rápido. Esse aqui é 48 horas, nós ainda temos o método com 24 horas que vai dar um resultado dele muito mais rápido. Então tá aqui o primeiro Petrifilme. Nós vamos fazer análise também de bactérias coliformes totais com diferenciação de E. coli, que é esse Petrifilme aqui. Nesse caso já é a versão rápida, que é o REC. E aqui nesse caso vem 25 unidades por pacote. Então esse aqui é o Petrifilme REC. Ele está guardado, depois eu vou falar um pouquinho mais do armazenamento. Mas eu vou tirar aqui uma fita crepe. E a mesma coisa, vou passar um pouco de álcool de fora. Passei um pouco de álcool de fora. E agora a gente vai tirar da mesma forma. Vou pegar meu dedo. Põe meu dedo na parte superior e puxo. E tá aqui o Petrifilme REC. Ele é diferente, que ele tem essa barreira de espuma em volta, que são os Petrifilmes mais recentes, tá? Então tá aqui. E o último que a gente vai fazer é do Petrifilme YM, que é para detecção de bolores e leveduras, né, que são fungos de forma geral. Pode ser feito do alimento e também do ambiente, que depois no final eu vou mostrar como faz a análise de bolor e levedura do ambiente. Então tá aqui o Petrifilme YM. Também esse aqui, o resultado é entre 3, tem que deixar até o 5º dia, então a partir do 3º dia você consegue ver o resultado. E aí a gente pode ter a versão rápida, que é 48 horas, 2 dias. Então você vai aumentar muito mais a sua precisão e sua produtividade. Também a mesma coisa, coloco o dedo superior e tirei. Então tá aqui o Petrifilme YM. Então nós temos aqui os 3 Petrifilmes, bactérias totais, coliformes totais com diferenciação para E. coli e bolores e leveduras. Então eu vou anotar, sempre importante anotar, o que é minha amostra. Então eu vou anotar aqui nesse caso o queijo, então eu vou anotar todos, queijo, o lote, o que você tiver de informação, data de validade, então você anota aqui embaixo também, vou pôr aqui lote. A data, então você vai colocar a data de hoje, uma data qualquer, então vou colocar aqui 10 de dezembro, só para exemplificar, 10/12. E o horário eu vou colocar aqui 10 horas da manhã, 10 horas. Coloco todos. E aí também tem uma questão da diluição. Nesse caso a gente não pegou o alimento e colocou diretamente aqui, né? Com alimento sólido não tem como fazer isso, com alimento líquido até tem. Então nesse caso a gente colocou 10 gramas de alimento e 90 de água peptonada tamponada. Então eu fiz a diluição 10/-1. Então é importante anotar aqui no Petrifilme, porque no resultado final depois eu tenho que multiplicar por 10 vezes. Então 10/-1, coloquei aqui a diluição. Então só para mostrar como ficou. Então nós temos aqui em cima a informação do lote, a amostra, queijo com o que é, a data, o horário e a diluição. Então tá aqui o meu material bem identificado. Agora eu posso inocular o material. O que eu vou precisar para inocular? Então, de preferência, uma pipeta automática, é mais fácil, é mais prática. Essa daqui vai de 1 até 5 ml. Nesse caso a gente vai precisar de 1 ml só, todos os Petrifilmes. Tá aqui 5, é só eu girar aqui e deixar no 1 ml. Recapitulando bem rapidinho, como eu uso a pipeta. Então aqui em cima nós temos 2 estágios. Então para eu pipetar, para eu pegar a amostra, eu vou apertar até o primeiro, fora da amostra, coloco dentro do líquido que eu vou puxar, solto devagarinho para ele puxar, não solto de uma vez porque ele pode dar um respingo dentro da pipeta. Aí ela vai segurar ali o volume que está calibrado aqui. Aí eu vou onde eu quero dispersar, aperto até o primeiro estágio, então ele vai soltar o líquido e eventualmente vai ficar um pouquinho de líquido na ponteira. Então a gente aperta até o final, mantém pressionado, ele vai dispersar todo o líquido. A gente tira de onde a gente estiver inoculando a amostra e aí eu posso soltar. Vou remover a ponteira e aí eu posso utilizar novamente. Então nesse caso ela já está aqui com 1 ml. Vou pegar uma ponteira aqui estéreo, já está autoclavada, ou você pode comprar ela estéreo mesmo. Tá aqui, cuidado para mexer, não colocar a mão dentro do saquinho. Ela tem aqui em cima um lugar para a gente poder segurar.
Então tá aqui, 1 ml. Como eu vou fazer a análise da mesma amostra para os 3 petrifilmes, então nesse caso eu posso utilizar a mesma ponteira. Se fosse amostras diferentes, eu precisaria trocar a ponteira. Então tá aqui minha bolsa Nasco com o queijo, então já guardei um pouquinho para decantar. Vou abrir aqui. E eu vou fazer o quê? Eu vou pegar 1 ml e vou colocar dentro do petrifilme. Então vamos fazer junto aqui, ó. Pego 1 ml, apertei, né? Tá aqui 1 ml. Coloco dentro do líquido, não vou aprofundar muito para não puxar a partícula sólida. Coloco ali, vou soltando devagarinho. Ele pegou 1 ml, tá? Então tá aqui o volume. O que eu faço? Agora eu vou pegar o petrifilme, vou levantar e vou colocar esse 1 ml aqui dentro. Então levanto, coloco 1 ml aqui no meio, bem devagarinho, vou colocando. Chegou no final, aperto até o segundo estágio, removo e aí eu vou descer o filme aqui do petrifilme bem devagarinho, tá? Nesse caso eu vou trocar ponteiro só para facilitar aqui o nosso bate-papo. Depois eu vou pegar o difusor adequado, cada petrifilme tem um difusor adequado, vou colocar, vou pressionar e aí eu estou difundindo a amostra aqui no meu petrifilme. Nesse caso especificamente, o petrifilme de bactérias totais. Eu vou esperar aqui alguns poucos segundos e aí eu já posso levar para a estufa para poder incubar, tá? Então vamos fazer agora aqui uma nova amostra. Então vou fazer agora aqui de bactérias totais. Então eu vou pegar, tá 1 ml, pegar, encaixo bem, vou pegar minha amostra, vou botar no cantinho aqui para ela estar encostada. Mesma coisa, eu vou pegar 1 ml, aperto até o primeiro estágio, coloco lá no fundo, vou soltando devagarinho. Peguei 1 ml, vou fechar minha amostra aqui para ela não ficar aberta no ambiente, então só girar aqui e dobrar a orelha, só girar e dobrar a orelhinha, vou deixar ela fechada. Se for dentro de uma capela, você pode deixar ela aberta, encostada num becker, alguma coisa assim. Vou pegar agora o petrifilme de coliformes totais com diferenciação de E. coli, tá aqui 1 ml de amostra. Vou pegar bem na beiradinha aqui, vou levantar, aí eu vou no centro do petrifilme, ó, não apertei nada ainda. Aperta até o primeiro estágio, bem devagarinho. Vai ficar um pouquinho, aperta até o segundo. Tiro minha pipeta aqui de cima, aí eu posso soltar ela. No petrifilme eu já abaixo bem devagar, como uma barriguinha para expulsar o ar. Vou trocar a ponteira aqui só para facilitar. Nesse caso a gente tem um outro difusor, alguns petrifilmes têm difusor diferente, esse daqui. Vou colocar em cima e vou apertar até difundir toda a minha amostra. Nesse caso o petrifilme vai sugar, vai hidratar e aí depois a gente já pode levar para a estufa para incubar. Eu vou deixar aqui um pouquinho para ele absorver o líquido e já mostro aí para vocês no detalhe. E agora o último que a gente vai fazer nesse treinamento de hoje é de bolor e levedura. Lembrando que pode ser a mesma ponteira. E como a gente está conversando aqui, eventualmente eu vou estar contaminando. O certo é eu estar de máscara, ter um bico de Bunsen, né? Então evitar ficar conversando em cima do petrifilme. Mas para o treinamento não tem problema. Encaixo bem a ponteira aqui, né? Tá aqui o petrifilme de bolor e levedura. Eu vou agora então pegar mais 1 ml de amostra. Então minha amostra está aqui no cantinho, aquela que a gente fez junto. Vou pegar então, aperto o primeiro estágio, coloco dentro do líquido, vou puxar devagarinho, puxou aí 1 ml, tá? À medida que você vai trabalhando, você já vai identificando que o volume da ponteira, né, o ml, vai ficar sempre na mesma altura e eventualmente algum dia tiver um volume diferente, você vai estranhar, pode ser que você precise calibrar sua ponteira, sua pipeta novamente. Peguei 1 ml, vou na beiradinha do petrifilme, nesse caso aqui bolores e leveduras, né, petrifilme YM, levanto devagarinho, vou no centro e vou colocar o líquido aqui, bem devagarinho. Coloquei o líquido, né, mantenho pressionado, tiro minha pipeta, vou abaixar o filme devagarinho,
Eu tirei a ponteira aqui que eu não vou usar mais. Pego o difusor adequado, ponho aqui em cima e aperto. Ele vai, nesse caso que ele não tem uma barreira de espuma, ele vai criar ali uma marcação. E agora está pronto. Basta eu levar para incubar, dependendo do micro-organismo tem uma temperatura diferente, dependendo do alimento também vai ter um protocolo de temperatura diferente. Então, se você quiser saber a temperatura do seu alimento, pode escrever no comentário, pode mandar mensagem no direct ou pelo WhatsApp também, que eu vou ajudar vocês. E aí, só para mostrar como ficou o Petrifilme, esse aqui é o de coliforme com diferenciação de E. coli, com a amostra inoculada, a gente vai levar lá para incubar e depois a gente vai ver o resultado, o que a gente pode tirar aqui, tá? Então, os resultados depois eu vou mostrar com uma imagem e a gente vai conversando. Mas o que a gente pode ver, então, com os resultados? No caso de bactérias totais, cada pontinho vermelho que você está vendo aí é uma unidade formadora de colônia. Então, você pode contar, por exemplo, 5, 6, 10 unidades formadoras de colônia no Petrifilme. Multiplica por 10, por causa da diluição 10 a menos 1, você vai ter aí, por exemplo, se você contou 10 unidades formadoras de colônia, você vai ter 100 unidades formadoras de colônia por grama de queijo, que foi o que a gente analisou hoje. Em vez de usar o queijo, eu posso utilizar um líquido, um leite, um suco, uma água de coco, uma bebida láctea, uma bebida de proteína. A única diferença é que é mais prático, basta colocar 10 ml aqui dentro, homogeneizar e o resto do procedimento é o mesmo. Coloca 1 ml no Petrifilme. No caso do Petrifilme agora, de coliformes totais com diferenciação de E. coli. Nesse Petrifilme rápido que vocês estão vendo aí, nós temos a formação de colônias vermelhas com bolha de gás, que me indica a presença de coliformes totais. Então, conto quantos pontos vermelhos com bolha de gás associada. E aí, eventualmente, também a gente tem a formação de ácido, que pode formar um halo amarelo em volta da colônia. Nesse caso, eu vou contar coliformes totais. Aquelas colônias nesse Petrifilme rápido para coliforme total e E. coli, que ficarem azuis com ou sem bolha, é a E. coli. Então, ela tem uma enzima específica que ela vai degradar aqui dentro e vai produzir esse pigmento azul, a gente consegue contar. Então, se eu tiver 5 colônias vermelhas com gás ou com halo amarelo, eu vou ter coliformes totais. E 5 colônias azuis que são E. coli. Então, na hora de eu anotar meu resultado, na verdade, eu vou ter 10 coliformes totais, porque a E. coli é um tipo de coliforme. Então, eu vou ter 10 coliformes totais, dos quais 5 era E. coli. Levando em consideração minha multiplicação, 10 a menos 1, então eu teria 100 unidades formadoras de colônia de coliformes totais, dos quais 50 são Escherichia coli, tá? Então, são esse é o micro-organismo. E no caso do bolor levedura, esse Petrifilme YM, os fungos têm pigmentos e cores diferentes, ela pode crescer uma colônia só, tomar conta de toda a placa, pode ser microcolônias. Então você vai olhar e sempre que tiver uma colônia redonda, independente do tamanho, você conta ela como um. Bom, agora nós vamos aprender então a fazer análise de bolores e leveduras do ambiente. Dentro da indústria de alimentos é muito comum a gente ter fungo, às vezes pontos que tem a formação de mofo. E para determinar se esse fungo está circulando, se a gente tem esporo microbiológico circulando, a gente precisa fazer análise de bolores e leveduras do ambiente. Como eu faço? É uma análise super tranquila de fazer. Pego o Petrifilme, bolor e levedura, então tá aqui, YM. Então ainda no laboratório, lembrando, vou passar álcool na mão, álcool 70, passo ali. Se puder ter uma chama para trabalhar, tenha cuidado, né? Sempre de máscara, evitar ficar falando. Então eu vou pegar com o meu indicador, vou colocar aqui dentro e vou retirar o Petrifilme de bolor e levedura. Primeira coisa, sempre identificar, porque depois que você manipular, pode ser que caia água e aí fique difícil de escrever. Então eu vou pegar aqui o setor, vou colocar aqui, por exemplo, aqui, câmara fria. Então vou anotar aqui, câmara fria. O dia, vou pôr aí 10 de dezembro, só para ilustrar, e o horário, 10 horas da manhã. Fiz isso no laboratório, você pode fazer de vários Petrifilmes, né? Coloca lá os pontos que você vai mostrar. E aí, como eu vou levar isso para o ambiente? Então, você vai pegar água peptonada tamponada, nesse caso que já vem pronta, né? Por exemplo, flip top, a gente já viu. Vou tirar o lacre dela aqui. Eu preciso hidratar o Petrifilme, então eu vou colocar aqui 1 ml de água peptonada tamponada. Então estou aqui com a minha pipeta, ainda está em 1 ml. Vou pegar, estou com a ponteira estéreo aqui, vou pegar. Pego uma ponteira estéreo, encaixo,
Encaixa bem encaixadinho. Se ficar pingando, quer dizer que não deu vácuo direito, quer dizer que não encaixou. Então encaixa bem. Vou abrir o flip top, abrir o flip top. 1 ml, sempre 1 ml. Desço até o primeiro estágio, coloco aqui dentro o líquido, solto devagar. Depois que eu soltei, né, tá aí, não tá pingando, tá tudo direitinho, posso fechar. Pra usar depois, né, tá tudo estéreo ainda. Vou aqui na pontinha e levanto devagarinho o meu filme superior. Então vou levantar o filme superior, vou no meio, coloco 1 ml devagarinho. Coloquei exatamente 1 ml. Aperto até o segundo estágio, seguro, vou retirar de cima, aí eu posso soltar aqui devagar também para ele não espirrar nada dentro da pipeta. Vou descer devagarinho o meu filme superior. Vou desencaixar aqui só para facilitar. Vou pegar o difusor e vou aplicar o difusor aqui. Então isso eu vou fazer lá no laboratório, se tiver capela, pode fazer dentro da capela, até melhor, mas eu vou fazer aqui isso daqui. Vou marcar, então ele marcou aqui direitinho o difusor, vai fazer essa bolinha. Espero um tempinho, alguns segundos para poder absorver e aí facilitar, né, o manuseio para não ficar escorrendo o líquido. Então eu estou hidratando o Petrifilme. Você pode fazer em sequência, pode ir empilhando, pode fazer como você quiser. Depois que passou o tempo, então pelo menos alguns segundos ou 1 minuto, você vai para o ambiente que você quer analisar. E onde eu vou colocar? Normalmente a gente coloca em lugar que tem fluxo de ar. Então, se eu tenho uma câmara fria, que tem um circulador de ar, que está jogando ar frio ali nessa direção, eu coloco o Petrifilme aqui para ele poder pegar eventualmente esse ar direto, tá? Posso colocar em outra parede? Pode colocar, mas o correto é pegar nessa parede contrária à da circulação. Então, eu vou pegar uma fita crepe, aí eu vou até no ambiente, até onde eu vou analisar, tá? Vou pegar um pedaço de fita crepe, então levo, separo a fita crepe. Chegando no ambiente que eu vou analisar, o que eu faço? Eu levanto com calma, sem ficar conversando em cima, tá? Levanto o filme superior, ele vai estar hidratado aqui. Bem na pontinha eu coloco a minha fita crepe, tá? Não coloco no meio porque é a área que vai ter contaminação. Nesse caso não deu tempo de sugar todo o líquido, então ele vai pingar um pouquinho aqui, mas só para mostrar para vocês, tá? Então é bom deixar pelo menos 1 minutinho. E tá assim. Então o Petrifilme desse jeito eu vou lá na parede de onde eu quero amostrar, vou pegar na parede e vou colar. Então eu colo lá na parede e marco 15 minutos. O padrão de análise de ar para o Petrifilme é 15 minutos. Eu posso deixar 1 hora, 1 dia? Pode deixar. Mas quando você padroniza, você pode comparar. Ah, essa semana está mais contaminado, mês que vem deu menos contaminado, então precisa padronizar o tempo, nesse caso 15 minutos. Então você coloca ali, vai para o outro setor, coloca no outro setor, né? Vai em outro, quanto você vai analisar, depois de 15 minutos você volta. Então depois de 15 minutos que ficou ali eu volto, vou retirar aqui o Petrifilme de bololevedura. No ambiente mesmo, né? Eu vou fechar ele devagarinho, então fecho ele aqui. Passo o dedo gentilmente só para expulsar o ar que eventualmente estiver aqui em cima e levo para incubar junto com outras amostras de ambiente, amostras de alimento, você pode incubar tudo isso junto. Então essa é a análise de bololevedura para o ambiente. Os outros micro-organismos não fazem muito sentido a gente fazer a análise do ambiente porque eles não estão muito dispersos, mas os fungos que vão liberar esporos aí. Mas eventualmente numa investigação de contaminação a gente pode analisar outros micro-organismos. Espero que você tenha gostado desse treinamento, né? Escreve aqui no comentário se você está com problema de contaminação. Eu posso te ajudar também, a ABC pode te ajudar, posso prestar aí um serviço de auxílio, de suporte técnico. Então entre em contato, manda mensagem, aproveita para se inscrever, manda esse vídeo para outros colegas de laboratório, outros colegas às vezes até de faculdade que estão vendo esse vídeo aqui para poder interar mais sobre o assunto. Eu espero que você tenha gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.